Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando continuidade às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje estudaremos o tema Aspectos da Vida no Planeta Urano. Façamos antes a nossa prece. Senhor Jesus, nosso divino amigo e mestre, neste momento, rogamos mais uma vez a tua bênção, o teu auxílio, para que consigamos cada vez mais ampliar o nosso entendimento sobre a vida universal, sobre a vida nos diversos planetas, hoje em especial no planeta Urano. Que a tua paz, que o teu amor envolva a todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Então, como dissemos, hoje nós vamos estudar o tema Aspectos da Vida no Planeta Urano. Esse tema é baseado no livro Mundos Habitados no Sistema Solar, em que é coordenadora espiritual o espírito Teresa de Lisieux. Antes vamos falar trazer alguns dados sobre o planeta Urano para facilitar o nosso estudo. É um planeta gasoso, de cor azulada, e é considerado o terceiro maior do sistema solar e está na sétima posição em relação ao Sol. Aproximadamente 2.880.990.000 quilômetros de distância do Sol. Nós sabemos que nós temos os planetas rochosos e os planetas gasosos. Os rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O Urano, então, é um planeta de cor azulada devido principalmente à existência do gás metano em sua atmosfera, e é o terceiro maior do sistema solar. O maior é Júpiter, depois vem Saturno, e o terceiro maior é Urano. E está a uma distância enorme do Sol, 2.880.990.000 quilômetros de distância. Considerando as últimas descobertas, Urano possui 13 anéis e 27 satélites naturais. Aqui a Terra nós sabemos que tem apenas um satélite, que é a Lua. Urano possui 27 satélites naturais. O movimento de translação de Urano em torno do Sol corresponde a 84 anos terrestres. E o movimento de rotação equivale a 17 horas terrestres. A temperatura em Urano pode chegar a menos 200 graus centígrados, 200 graus negativos. Nós temos aí, para vermos melhor a localização de Urano no sistema solar, temos os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, depois Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E temos um outro cinturão, Kuiper, de asteroides também, que fica depois de Plutão. Os principais planetas são esses 8, então. Aí nós temos uma fotografia tirada pela nave espacial, pelo telescópio espacial James Webb, que mostra Urano, a sua cor azulada, os seus anéis, e aí dá para ver alguns dos satélites naturais de Urano. Bom, segundo Teresa de Lisieux, no livro Mundos Habitados no Sistema Solar, Urano
é um planeta que abriga espíritos que formam sociedades pacíficas e desenvolvidas, em caminhada acelerada de progresso. Os habitantes bem compreendem a vida e as leis de Deus, trabalhando em harmonia para o bem-estar de todos. A gente vê que é bem diferente da Terra, né? A Terra é um planeta de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, infelizmente. Já Urano é um planeta muito mais evoluído do que a Terra. Abriga espíritos que formam sociedades pacíficas e desenvolvidas. Ali não há mais guerras, não há maldade. Ali vigora o bem. Encaminhada acelerada de progresso. Os habitantes bem compreendem a vida e as leis de Deus. Vivem em consonância com as leis divinas, trabalhando em harmonia para o bem-estar de todos. O desenvolvimento intelectual é expressivamente avançado, permitindo o conhecimento e exploração consciente das estruturas internas e externas do orbe. Os habitantes possuem relações amistosas em que não há luta por dominância e prevalência de interesse pessoal, em detrimento da harmonia coletiva. Então, nós vemos aí como o planeta Urano é muito mais evoluído, está num estágio de evolução muito maior do que a Terra. Ali já predomina o bem, não existe maldade. O desenvolvimento intelectual é expressivamente avançado. Conhecem os espíritos que habitam Urano, espíritos bastante evoluídos, têm um conhecimento muito mais avançado. Em comparação a eles, nós não sabemos quase nada. Permitindo o conhecimento e exploração consciente das estruturas internas e externas do orbe. E nós vemos aí também que os habitantes possuem relações amistosas, vivem em paz, no espírito de solidariedade e de fraternidade, em que não há luta por dominância e prevalência de interesse pessoal em detrimento da harmonia coletiva. No que toca às condições físicas, o orbe Urano, embora apresente semelhanças com outros já citados, aqui o espírito Teresa de Lisieux está se referindo a Júpiter e a Saturno, porque no livro Mundo dos Habitados do Sistema Solar, a sequência, o estudo aquela sequência dos planetas principais em relação à distância ao Sol. E Urano é um planeta gasoso, apresentando semelhanças com Júpiter e Saturno, e veremos também com Netuno. Ele aproxima-se, o planeta, o orbe Urano, aproxima-se em nível evolutivo do orbe Netuno. Então, o planeta mais evoluído do sistema solar, hoje nós sabemos que é Júpiter. Depois vem Saturno, depois Netuno e depois Urano. Então, Urano possui características peculiares, especialmente nas estruturas que compõem o ambiente de atuação dos habitantes. Essa semelhança entre planetas vizinhos favorece uma interação maior, que, devido à faixa evolutiva e o nível de compreensão dos habitantes, é efetivada de forma consciente, levando a relações de auxílio mútuo. Olha que interessante. Enquanto aqui na Terra, nós não conhecemos nada no universo, praticamente nada. Ainda os cientistas da Terra não descobriram a existência da vida em outros planetas. Nós sabemos que os planetas principais do sistema solar são todos habitados, mas são mais avançados evolutivamente do que a Terra. E o corpo espiritual, assim, é mais sutil.
E aqui, Teresa dizia, fazendo uma comparação de Urano com os demais planetas gasosos, mostra que, por serem eles planetas gasosos e devido ao grau de evolução bem mais avançado de todos eles, Urano se aproxima de Netuno em termos evolutivos. E que essa semelhança de ambientes, por serem planetas gasosos, entendemos, e também pelo nível evolutivo de seus habitantes, permite uma interação maior entre os habitantes desses planetas gasosos, que é efetivada de forma consciente, levando a relações de auxílio mútuo. O ambiente do entorno do planeta Urano é rico, apresentando diversas possibilidades de belas paisagens em todo o cenário planetário. Então, os habitantes de Urano, sendo espíritos muito mais evoluídos e que conhecem de forma muito mais avançada as leis de Deus, da natureza, eles têm um conhecimento profundo também do entorno do planeta e de outros planetas do sistema solar. O universo oferece infinitas possibilidades e estampa os mais diversos cenários. Ou seja, o nosso corpo é muito grosseiro ainda, devido à nossa pequenez em termos evolutivos. Agora, Urano, a uma distância, distância do Sol 20 vezes maior do que a da Terra, e sendo considerado o planeta mais frio do sistema solar, como que é a constituição física, o envoltório físico dos habitantes de Urano? E esses habitantes de Urano, como que eles convivem com a temperatura de seu planeta, que chega a aproximadamente 200? Se adapta às peculiaridades daquele mundo e também ao nível evolutivo de seus habitantes. Ou seja, o nosso corpo é muito grosseiro, devido ao nosso atraso evolutivo. Estamos numa fase de transição. Ainda a Terra é um planeta de prova e expiações, mas seguirá na sua caminhada evolutiva. E à medida que os habitantes forem se aperfeiçoando, formado por elementos que se encontram em estado diverso dos encontrados na Terra, em uma forma mais semelhante ao plasma. Ou seja, o envoltório dos habitantes, o envoltório físico dos habitantes de Urano é muito mais sutil, aproximando-se do plasma, mais gasoso, mais etéreo. Então, esses corpos também, eles captam a luz, a composição corporal diversa dos habitantes de Urano e, portanto, mais resistente, é um dos fatores que permitem a interação com os habitantes e ambientes de outros mundos. Olha só que interessante. Corpos mais sutis. Espíritos muito mais evoluídos, seus corpos são mais sutis. Não são corpos grosseiros como os nossos aqui na Terra. Interagem com a natureza daquele planeta, o ambiente físico daquele orbe, de uma forma em nós aqui na Terra e Saturno. Então vejamos. Os habitantes de Urano, os espíritos encarnados de Urano, por serem muito mais evoluídos e terem corpos muito mais sutis, eles mantêm contato, interação e se comunicam com habitantes de outros mundos com maior semelhança. Aqui, então, mostra a semelhança de nível evolutivo e constituição física. Teresa de Lisieux, então, está se referindo aos planetas gasosos.
E ela esclarece que o pensamento se dá de forma veloz, através de instrumentos de locomoção constituídos por elementos compatíveis com os do orbe visitado. Então, aqui, Thérèse de Lisieux está dizendo que os habitantes de Urano, encarnados em Urano, eles recebem instruções de espíritos mais evoluídos, como de Júpiter e Saturno, mas a interação mais direta se dá com os habitantes de Netuno, por ter um nível evolutivo mais próximo. E que o deslocamento entre esses dois planetas se dá de forma veloz no campo espiritual. Vejamos a questão 390. Desse intercâmbio amistoso entre Urano e Netuno, resulta o compartilhamento de estudos e trabalhos ou a realização conjunta de projetos? O que é possível saber sobre isso? Ou seja, se os habitantes de Urano e Netuno mantêm esse intercâmbio amistoso, será que eles compartilham estudos, projetos, trabalhos? Vejamos o que diz Teresa de Lisieux. Desculpa. A interação entre os habitantes de Urano e de Netuno é muito produtiva. Em conjunto, são realizados estudos, construções e trabalhos de investigação e auxílio em outros astros, como nos satélites naturais dos dois orbes. Como não há dificuldade de comunicação e entendimento, ocorre intensa troca de experiências e conhecimentos, o que amplia a compreensão do universo. Olha só. Então, segundo Teresa de Lisieux, essa interação entre os habitantes de Urano e Netuno é muito produtiva. Eles realizam juntos, em conjunto, trabalhos, construções, estudos e investigações em outros astros, como os satélites dos dois planetas. E a comunicação entre eles é perfeita, porque é muito diferente do que na Terra. A comunicação entre nós, ela é articulada. Entre eles, não. É uma forma mais sutil, aproximando-se do pensamento, da comunicação por pensamento. Então, ocorre intensa troca de experiências e conhecimentos. Olha a solidariedade entre os dois, o que amplia a compreensão do universo. Então, vejamos aqui a forma de comunicação entre os habitantes de Urano. Como eles se comunicam entre si? Isso na questão 391 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. A comunicação entre os habitantes se dá de forma veloz, pela transmissão das ideias através de impulsos eletromagnéticos que são captados pelo interlocutor. É semelhante à comunicação por pensamentos, mas se processa através de vários mecanismos da esfera material. Profundo, hein? Comunicação entre os habitantes de Urano se dá de forma veloz. Não é igual a nossa aqui, não, que precisamos articular as palavras e às vezes temos muita dificuldade, porque o nosso vocabulário é muito pequeno. A comunicação entre os habitantes de Urano se dá de forma veloz, pela transmissão das ideias. Não é de forma articulada, como a nossa, mas é a transmissão de ideias através de impulsos eletromagnéticos que são captados pelo interlocutor. E segundo Thérèse de Lisieux, essa comunicação é semelhante à comunicação por pensamentos, mas ainda se processa através de vários mecanismos da esfera material, através de mecanismos do corpo físico
que captam esses impulsos eletromagnéticos. E a alimentação dos habitantes de Urano, como que será? Na questão 393 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, Teresa de Lisieux esclarece que, para os habitantes de Urano, há necessidade de alimentação, que é expressivamente mais sutil se comparada à alimentação dos homens. Então, eles precisam da alimentação, mas é muito diferente da nossa, é muito mais sutil. Então, ela continua, Teresa de Lisieux continua. Devido à sua constituição corporal delicada, necessitam os habitantes de absorver alguns elementos encontrados naturalmente no ambiente de Urano e que energizam todo o envoltório material. Olha aqui, entrando em leve contato com os elementos nutritivos. Estruturas sensíveis do envoltório realizam a absorção em um fenômeno que mais se assemelha à respiração. Muito diferente da nossa. Nós nos alimentamos ingerindo os alimentos. Precisamos do sistema digestivo para digerir esses alimentos. Além da respiração, obviamente. E já os habitantes de Urano, eles necessitam da alimentação, mas num processo muito mais sutil se comparado a nós. E como ela se dá? Estruturas sensíveis do corpo físico dos habitantes de Urano. E repetindo que o corpo físico dos habitantes de Urano é muito mais sutil do que a nossa, muito mais etéreo. E nele há estruturas sensíveis que absorvem esses elementos nutritivos encontrados naturalmente no ambiente do planeta e que energizam todo o envoltório material. Então, eles não precisam ingerir os alimentos. O seu corpo físico tem estruturas sensíveis que absorvem os elementos nutritivos existentes naturalmente no planeta. Na questão 394 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, o envoltório corporal do habitante de Urano possui os aparelhos respiratório e reprodutor? Porque para nós aqui na Terra, o nosso corpo precisa do aparelho respiratório para absorver o oxigênio e o aparelho reprodutor para a reprodução. E lá em Urano, como se dá? Segundo Teresa de Lisieux, há nos corpos dos habitantes de Urano um sistema que é capaz de absorver e harmonizar. Vamos repetir. Há nos corpos dos habitantes de Urano um sistema que é capaz de absorver e armazenar grande quantidade de energia, favorecendo a constituição do envoltório corporal do novo habitante, que integrará o grupo familiar. Todo o sistema, porém, nada se assemelha ao sistema reprodutor dos corpos humanos. É muito diferente. É mais, como diz aqui, nos corpos, sistema que absorve e armazena grande quantidade de energia, que no momento oportuno favorece a constituição do envoltório corporal do novo habitante. Não é um aparelho reprodutor como o nosso.
ocorre também o processo de respiração que mais se liga à nutrição. Olha só. Ocorre também o processo de respiração que mais se liga à nutrição e não conta com órgãos como os do sistema respiratório dos homens. O sistema funciona com pequenas estruturas semelhantes às células que, ao contato com elemento nutritivo, rapidamente realizam a absorção, energizando todo o envoltório corporal. Então é muito diferente, muito mais sutil, muito mais avançado e evoluído. Processo de respiração que mais se liga à nutrição. E nós vimos há pouco aqui que a nutrição é através de estruturas sensíveis do corpo espiritual que absorvem os elementos nutritivos. Olha a respiração. Mas se liga à nutrição e não conta com os órgãos como os do sistema respiratório do homem. Eles não precisam de órgãos como os nossos para a respiração. Lá, o sistema funciona com pequenas estruturas, como nós vimos aí na alimentação, semelhante às células, que ao contato com o elemento nutritivo absorve as energias desses elementos nutritivos, energizando todo o envoltório corporal. Na questão 395 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, existe no envoltório corporal do habitante de Urano algum traço morfologicamente distintivo de gênero sexual? Ou seja, no corpo físico dos habitantes de Urano, há algum traço que distinga, que faça a distinção do gênero sexual, masculino, feminino? Vejamos a resposta. Os traços indicadores de gênero se apresentam na fisionomia e no sistema energético corporal, que apresenta a predominância de uma polaridade. No entanto, os traços não são tão expressivos e distintos como observados no corpo humano. É muito diferente. Os traços indicadores de gênero se apresentam na fisionomia do espírito encarnado e também no sistema energético que o envolve, do seu corpo, do seu espírito, que apresenta, então, a predominância de uma polaridade, masculino ou feminino. Não é traços físicos tão expressivos e distintos como aqui no nosso corpo. Como é o processo de corporificação do espírito no planeta Urano? Vejamos o que diz Teresa de Lisieux, na questão 397 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Então, segundo Teresa de Lisieux, o processo de corporificação de um novo habitante se dá de forma muito diversa da nossa. Olha só, entrando em contato com o futuro filho e seus planos para a nova encarnação, unem-se os pais em um processo de troca e doação de energia e demais elementos que se organizam na formação do novo envoltório corporal. Após curto período de incubação, o novo habitante se une aos acolhedores, os pais, em um lento e amoroso processo em que se adapta mais intensamente à nova vida. Entendemos por aí que o processo não é interno, como aqui na Terra, em que a gestação se dá no ventre da mulher. Lá não. O processo, primeiro,
Eles entram em contato com o futuro filho que está no plano espiritual. E seus planos para a nova encarnação. Quais são os planos daquele espírito que vai reencarnar? Então, primeiro os pais entram em contato com o futuro filho que está no plano espiritual ainda e ficam sabendo dos planos, dos objetivos daquela encarnação. E aí os pais, se unem num processo de troca e doação de energia e demais elementos que se organizam na formação de um novo envoltório corporal. Me parece que é externo. Após um período de incubação, um novo habitante se une aos acolhedores pais, em um lento e amoroso processo em que se adapta mais intensamente à vida. É muito diferente. E a duração da vida física? Aqui na Terra, a duração da vida física, em média, está hoje na faixa dos 75 anos, em algumas regiões mais, outras regiões menos, dependendo de alguns fatores, de clima, de condições de vida, etc. E lá em Urano, qual a duração média do corpo físico, da vida física? Na questão 399, Teresa de Lisieux esclarece. Como já relatado anteriormente, com relação a outros orbes, não é simples e exata a comparação de tempo da Terra com planetas com cenário e nível evolutivo diverso, porque são situações diferentes. Em Urano, a contagem de tempo e as condições de vida são diversas, como observado nos questionamentos anteriores, referente aos capítulos anteriores do livro, referente a outros planetas. Sendo assim, podemos dizer que o tempo de médio de vida no planeta é de aproximadamente 400 anos terrestres. Então, aproximadamente, porque o tempo, a contagem de tempo lá é outra, as condições de vida são outras, a evolução, os corpos são muito diferentes, muito mais sutis. Então, é difícil essa comparação. Mas, segundo Teresa, pode-se dizer que o tempo médio de vida em Urano é de aproximadamente 400 anos terrestres. A duração muito mais longa do que aqui na Terra. Lá os corpos são mais sutis, não há enfermidades, não há doenças. Lá não há o mal. Os corpos não sofrem tanto. A influência do meio, no que se refere, por exemplo, a que corpos adoecem por serem mais grosseiros, lá não há enfermidade. Ao planejamento para uma encarnação, sendo que o tempo médio de vida lá é de aproximadamente 400 anos terrestres. Isso está em consonância com a codificação de Kardec, pois na questão 182 do Livro dos Espíritos, Kardec comenta que a duração de vida nos diferentes mundos parece guardar relação com o grau de superioridade física e moral de cada um. E isto é perfeitamente racional. Corpos mais sutis, espíritos mais evoluídos, a duração de vida é maior. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos sujeito às paixões que o consomem. É essa ainda uma graça da providência, que dessa forma quer abreviar os sofrimentos. Lá eles não precisam de expiações, eles não têm mais o que expiar. São espíritos que vivem em consonância com as leis de Deus.
Na questão 404 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. No grande agrupamento social em que se inserem os habitantes de Urano, há autoridades? E se existem, em que se baseiam? Aqui na Terra. Nós sabemos que a nossa vida aqui é organizada em termos de autoridades, diversos tipos de autoridades, de acordo com nível social, com poder. E interessante que aqui na Terra, a autoridade geralmente não se dá por mérito do indivíduo em termos de capacitação técnica e autoridade moral. O que nós vemos aqui hoje é muito diferente. Vejamos lá em Urano. Segundo Teresa de Lisieux, há algumas autoridades que coordenam e dirigem ações, visando ao aperfeiçoamento e progresso de determinadas áreas de atuação e atividades desempenhadas pelos habitantes. Então, há autoridades que coordenam e dirigem ações, tendo como objetivo e visando o aperfeiçoamento da coletividade, o progresso das diversas áreas de atuação e as atividades desempenhadas. Orientam a todos para o melhor exercício de suas atividades, que estão relacionadas ao conhecimento de diversas ciências. O nosso trabalho, as nossas atividades aqui visam praticamente a sobrevivência, mais a sobrevivência. Lá, as atividades, pelo que vemos da resposta, estão relacionadas ao conhecimento das diversas ciências. Estão baseadas as autoridades. Olha só que diferença. Autoridades estão baseadas na competência, na elevação moral e no amplo conhecimento que possuem os dirigentes, para ajudar no processo de evolução, de aquisição de conhecimentos, de aprimoramento dos espíritos que ali vivem. É muito diferente da Terra. E as habitações? Existem habitações lá? Como são essas habitações? Aqui na Terra nós precisamos de habitações que visam principalmente a proteção e a segurança. Em Urano, vamos ver. Na questão 406 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, esclarece Teresa de Lisieux. Há em Urano as construções que funcionam como lares, mas em nada se assemelham com as habitações da Terra, uma vez que as necessidades dos habitantes são diversas. Aqui nós precisamos da habitação como abrigo, como proteção, como segurança. Lá, as habitações existem os lares, funcionam como lares, mas não se assemelham em nada com as habitações da Terra. As necessidades dos habitantes lá são muito diversas. São ambientes em que se podem recolher para repouso e atividades criativas mais íntimas. Não tem a finalidade de abrigo, de proteção, de segurança. Eles não precisam disso. Mas eles têm os seus lares, que são ambientes em que eles recolhem para o descanso, para o lazer, para atividades mais criativas, mais íntimas. Na questão 410 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar,
Foi perguntado: para o desenvolvimento de suas faculdades, o espírito encarnado conta com institutos de instrução e educação? Aqui nós temos as escolas, as faculdades, institutos de instrução e de educação. E lá em Urano? Para desenvolvimento de suas faculdades, eles precisam, e eles têm, e frequentam institutos de instrução e educação? Vejamos a resposta de Teresa de Lisieux. Para sua instrução e progresso, conta o espírito encarnado com o apoio e condução dos familiares e amigos e também com instituições organizadas para este fim. Então, para instrução e progresso, o espírito encarnado em Urano, ele conta com apoio, com a condução dos familiares, dos amigos e também com instituições organizadas para a instrução e o progresso. Mas, complementa Teresa de Lisieux, as instituições, porém, não funcionam apenas com o objetivo de instrução, mas também de trabalho. É um nível muito mais avançado de vida. Nós ainda estamos engateando ainda aqui na Terra. E a religiosidade? Existe a religiosidade lá entre os habitantes de Urano? As religiões? Os templos? As seitas? Como aqui na Terra? Vejamos a resposta. Está na questão 411 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Esclarece Teresa de Lisieux. O sentimento de religiosidade, repetindo, o sentimento de religiosidade é amplamente exercido pelos habitantes de Urano, que possuem, maior, está faltando o R ali, não é mais, é maior, que possuem maior destreza na condução deste sentimento e maior consciência na interação com o Criador, diferentemente dos habitantes da Terra, que pouco compreendem a própria intimidade, limitando a manifestação aqui na Terra da religiosidade a fracas ações de recolhimento e atividades de cultura exterior. Urano não. O sentimento de religiosidade, de amor, de fé, de confiança em Deus, é amplamente exercido pelos seus habitantes e manifestado, não só exercido, como manifestado, pois eles vivem em consonância com as leis de Deus. E esses habitantes possuem maior destreza na condução desse sentimento de religiosidade, uma maior compreensão de Deus, das leis divinas, uma vivência dessas leis muito maior. Maior consciência na interação com o Criador, diferentemente aqui da Terra, que nós, os habitantes aqui na Terra, como diz Teresa de Lisieux, pouco compreendemos a própria intimidade e temos dificuldade mesmo. Temos dificuldades em conhecer a nós mesmos, em reconhecer as nossas dificuldades, as nossas limitações e as nossas imperfeições. E aqui na Terra, essa religiosidade se limita à manifestação de religiosidade a fracas ações de recolhimento e atividades do culto exterior. Mas a prática, a vivência, é muito pequena. Quando há essa prática, essa vivência aqui na Terra. Aí a gente vê a evolução dos habitantes de Urano é muito maior. Na questão 413, por fim, nosso cadeirante questiona: poderíamos ter uma ideia das diversas ocupações dos habitantes de Urano? O que os habitantes de Urano fazem?
Quais são as suas ocupações? Vejamos o que nos diz Teresa de Lisieux. As ocupações se ligam, olha só, as ocupações dos habitantes de Urano se ligam à aquisição de conhecimento, aperfeiçoamento das habilidades de ação junto à matéria, o que também permite as mais diversas construções e invenções, a arte, atividades e estratégias de auxílio aos reinos e seres menos aperfeiçoados de Urano e de seus satélites e de ambientes diversos, e atividades de amparo aos espíritos em processo de corporificação no corpo físico. Desculpa. Então, aqui, o Espírito de Teresa de Lisieux nos dá uma noção das diversas ocupações dos habitantes de Urano. Vamos reler. As ocupações se ligam: 1. A aquisição de conhecimento. 2. Aperfeiçoamento das habilidades de ação junto à matéria, o que também permite as diversas construções e invenções. 3. As artes. 4. As atividades e estratégias de auxílio aos reinos e seres menos aperfeiçoados de Urano, de seus satélites e de ambientes diversos. 5. E atividades de amparo aos espíritos em processo de corporificação no plano físico. Então a gente vê o quê? As ocupações dos habitantes de Urano, segundo Teresa de Lisieux, buscam a aquisição de conhecimentos, o aperfeiçoamento das habilidades junto em suas ações junto à matéria, com um conhecimento muito mais amplo do planeta, do seu entorno, das leis de Deus, das leis da natureza, ocupações ligadas às artes, também atividades e estratégias de auxílio aos reinos e seres menos aperfeiçoados de Urano, de seus satélites de ambientes diversos. O que quer dizer isso? Os habitantes de Urano, uma das ocupações são atividades e estratégias de auxílio aos princípios espirituais em desenvolvimento no planeta, nos reinos e seres menos aperfeiçoados de Urano, de seus satélites e de ambientes diversos, também fora do entorno de Urano, auxiliando no desenvolvimento dos princípios espirituais, nas suas diversas fases. Aqui na Terra, nós temos quase conhecimento nenhum acerca. As nossas atividades aqui visam muito mais a nossa sobrevivência. E atividades de amparo aos espíritos em processo de corporificação no plano físico. A gente vê por tudo isso o nível evolutivo muito mais avançado dos espíritos de Urano em relação à Terra. Podemos chegar lá. E haveremos de chegar lá. Mas quando? Depende do esforço de cada um. Do esforço na transformação moral, na aquisição intelectual e moral das virtudes morais. E assim nós chegamos ao final do nosso estudo, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de reflexão e de aprendizado acerca da vida em outros mundos, dos níveis mais avançados de vida
em termos evolutivos. E pedimos, Jesus, nos auxilie no nosso esforço de transformação moral, de evolução, ajudando-nos a vencermos as nossas limitações, as nossas imperfeições, a vencermos a nós mesmos e a vivenciarmos o teu evangelho de amor, para que assim, através do esforço permanente, possamos galgar níveis, patamares mais elevados de evolução. Que a tua paz, que o teu amor envolva todos nós hoje e sempre. Que assim seja.